Luiz Zubeldia, técnico argentino, é o nome mais forte para assumir o São Paulo em 2024. Eu vou te contar isso tudo e muito mais depois. Fala pessoal que acompanha o canal do Gabriel Sá, olha só, terça-feira tá aí, dia 9 de janeiro de 2024, o mercado do São Paulo segue muito movimentado, segue com muita novidade. A gente trouxe aí nas últimas horas, né, pós a saída de Dorival Júnior para a seleção brasileira, que o São Paulo busca um treinador, não é novidade para ninguém. Enquanto isso, Lucas Silvestre, o filho de Dorival Júnior, vai tocando os treinamentos ali no CT da Barra Funda. Até aí tudo certo. Mas bom, a gente tem que falar agora da busca do São Paulo por um treinador. E a gente começa falando que lá atrás a ideia do São Paulo era ter um técnico experiente em futebol brasileiro. O que eu ouvi e trouxe para vocês era que o São Paulo não gostaria de ter um técnico aventureiro no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro como um todo. O São Paulo então foi atrás de dois nomes, Vojvoda e Pedro Caixinha, Vojvoda do Fortaleza, Pedro Caixinha do Bragantino. Os dois deram uma negativa ao São Paulo, afirmaram ao São Paulo que vão seguir e cumprir o contrato em seus clubes, e aí o São Paulo começou a rasgar a ideia de não ter um aventureiro e a buscar mais treinadores. Ontem foram feitos contatos prévios com 4 treinadores, e aí o São Paulo está conversando com eles aí para entender melhor a metodologia de trabalho. Quem mais agradou ontem é o argentino Luiz Zubeldia, que estava na LDU, campeão da Sul-Americana com a LDU, passou pelo Lanús também. Zubeldia foi o homem que eliminou o São Paulo 2 vezes na Sul-Americana em pleno Morumbi. Uma pela LDU e a outra pelo Lanús lá atrás, contra o São Paulo de Fernando Diniz. Zubeldia então tem 42 anos, esteve na LDU, e os colegas que cobrem ali o futebol da LDU afirmam que ele teve uma desavença também de valores com o presidente da LDU e saiu do clube afirmando que ia tirar um ano sabático para repensar a sua carreira e só voltaria ao futebol se viesse uma proposta vista como irrecusável, um convite visto como irrecusável. Esse convite do São Paulo Futebol Clube começa a chegar à mesa de Zubeldia e ele está muito empolgado. O que eu ouvi é que no contato prévio ele surpreendeu com o seu conhecimento sobre o São Paulo, com a forma com que ele falou do clube e também, né, entre outros temas que ele abordou, mas pela forma com que ele se mostrou disposto a assumir o São Paulo e como ele trata mesmo como um convite irrecusável. É de fato o plano A, dá para dizer assim, é o cara que mais encantou o São Paulo nesse contato prévio. Outros contatos também foram feitos, e aí o Zanqueta, do blog do São Paulo, traz a informação que era uma dedução lógica, né, até porque o São Paulo buscou ele lá atrás, ainda na época do Crespo, tentou mais informações, que o São Paulo também contatou Bruno Lage, ex-Botafogo, livre no mercado. Eu até enviei uma mensagem ao Bruno Lage para, enfim, perguntar desse interesse, ele não me respondeu, apenas leu no WhatsApp, mas vale a gente falar isso, que o São Paulo foi atrás dele sim, mas que está vetado, não é o nome que o São Paulo vai contratar para treinador. O São Paulo ele foi perguntar no Botafogo também sobre as referências de Bruno Lage, não foram positivas, da forma com que ele trabalha, a forma com que ele trata os jogadores. Bruno Lage, então, não deve ser o novo técnico do São Paulo. Vale esse registro que foi procurado. E mais um nome que surgiu com força aí nas últimas horas é Pedro Martins, português também, que está no Al Garrafa, clube qatari, e estava aí no Olympiacos da Grécia. Esse é um nome que o São Paulo tentou forte também em 2021, em uma bateria de entrevistas muito parecida com a que está fazendo esse ano aí, e lá atrás resultou na contratação do argentino Hernan Crespo, que foi campeão paulista com o São Paulo. Lá atrás, ele se mostrou disposto a assumir o São Paulo, mas já tinha alguns pedidos que excediam só salário e luvas, né? Ele pedia, pelo que falam, uma casa e um carro também. Então começa a ficar complicado do São Paulo conseguir chegar a uma composição com um cara que já era alto salário e ainda tinha mais exigências. Lá atrás, então, não deu certo. E agora, vai dar? A resposta, pelo que a gente pergunta para as pessoas aqui, é não também, justamente porque são 2 pontos agora. Ele já tem um emprego no Algarrafa, a multa não seria barata para tirá-lo de lá, seria ali, pelo que se especula, mais de 10 milhões de reais para tirá-lo do Algarrafa, e o salário também excederia a casa do 1 milhão por mês. Então não seria barato essa operação. O Grêmio chegou a sondá-lo recentemente, quando havia aquele impasse se o Renato ficaria ou não avançaram também muito por conta de valores, e no fim ficou no Grêmio o Renato Gaúcho. Especula-se também que o Flamengo tentou lá atrás, mas esbarrou nos valores, então a gente pode dar esse panorama geral, que é um nome que o São Paulo não vai buscar neste momento. Pedro Martins, então, não deve ser o novo técnico do São Paulo.
o nome forte mesmo hoje é Luiz Zubeldia, não seria tão caro, é um cara que está disposto a assumir o São Paulo. Caso ele assuma mesmo, a gente vai trazer um vídeo aqui com o pessoal, claro, para dar a visão sobre como joga os times de Zubeldia, como ele pensa o futebol. Mas o São Paulo enxerga, né, nesse contato prévio, que as peças que tem hoje no elenco podem ser utilizadas também por Zubeldia. Então o São Paulo não precisaria buscar muito ao mercado, não precisaria mudar muito a rota do que vem sendo feito para essa temporada. São Paulo conseguiria manter esse plantel aí. E até o Luca Bop, parceiro que já participou em lives aqui do canal, dando a sua opinião sobre o São Paulo, traz um ponto interessante. Ele já comentou jogos da LDU e ele afirma que o Zubeldia é um cara que gosta de seus jogadores mais verticais, mais fortes fisicamente e também mais aptos na defesa. Então, caras que a gente tinha como dúvida para o próximo ano podem ser bem utilizados pelo Zubeldia. Por exemplo, o Jackson Mendes é um cara que sairia do São Paulo, mas ele atende um pouco esse perfil. Então, quem sabe ele não possa ficar e não possa voltar a desempenhar um bom futebol com o Zubeldia. Claro, é uma mudança um pouco também de estilo, de como jogar o futebol, mas o Zubeldia é um cara que está forte para assumir o São Paulo hoje. Bora falar de números, então, para você ficar ligado em quem pode chegar no São Paulo e como o Zubeldia chega. O Zubeldia pela LDU em 2022 a 2023 fez 71 jogos, 40 vitórias, 22 empates e apenas 9 derrotas. Esse é um ponto muito interessante. 130 gols marcados e 69 gols sofridos. E ele ganhou 2 títulos, a Copa Sul-Americana de 2023 e a Liga Pro do Equador também em 2023. É um ponto muito interessante, é um destaque interessante. Os números de Zubeldia, que pode ser, né, deve ser o nome mais forte hoje para assumir o comando técnico, para ser o novo treinador do São Paulo. O que falta nesse acordo com o Zubeldia é, de fato, a formalização aí da proposta e acertar o salário. Mas São Paulo tem já uma base do que ele gostaria, não é nada também exacerbado. Ele viria com a sua comissão técnica. E a gente traz mais informações aí nos próximos dias. Mas a informação é essa. São Paulo, então, que tentou Vojvoda e Caixinha, teve um não. Mudou um pouco o seu perfil de buscar no mercado. Zubeldia, pelas conversas prévias, é o que mais agrada. E essa terça-feira marca uma série de entrevistas, de reuniões para definir quem será o novo treinador. Sobre o novo técnico do São Paulo, fui o primeiro a contar para vocês que Luiz Zubeldia, técnico argentino, 42 anos de idade, campeão na LDU, interessava ao São Paulo. Foi o nome que mais agradou no primeiro dia de conversas. Essa informação foi dada no vídeo da tarde e reforçada com mais detalhes na live. Por volta de 7h15, 7h20, já estava dando todos os detalhes sobre esse tema. Pois bem, quero contar para vocês que ainda não há acerto com o Zubeldia. Até porque o São Paulo ainda tem outras conversas com treinadores marcadas para essa terça-feira. O Tricolor está numa espécie de entrevistão. Conversa com um, conversa com outro, para tentar chegar a um denominador comum e entender quais são as melhores opções do mercado. Nessas primeiras rodadas de negociações, já deu para descartar Guillermo Barros Esqueloto, ex-treinador do Boca Juniors da seleção paraguaia. São Paulo não gostou. Bruno Lage, com quem o Tricolor também bateu papo, não agradou. Bruno Lage, que recentemente passou pelo Botafogo, está descartado. Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians e também do Flamengo, não é bem avaliado no São Paulo. Também podemos deixar esse treinador de fora da lista. Se enquanto o Zubeldia é bem avaliado, queria contar que por parte do torcedor do São Paulo tem muita gente encantada com Pedro Martins. Confesso que conhecia pouco dele, técnico português de 53 anos de idade, atualmente no Algarrafa. Fez bons trabalhos no futebol português, sempre em clubes pequenos, e foi muito bem no Olympiacos 4 temporadas, com 3 títulos nacionais, vencendo em diversos confrontos o Abel. São 3 vitórias e um empate e 2 derrotas nos duelos entre Olympiacos e PAOK, entre Pedro Martins e Abel Ferreira. São 3 títulos de campeão grego, 220 partidas, 142 vitórias, 42 empates e 36 derrotas. Apesar do currículo bom e do entusiasmo do torcedor são paulino, dá para dizer que é muito mais difícil contratar o Pedro Martins do que o Luiz Zubeldia. Martins tem contrato com o Algarrafa, ganha bem, e a rescisão de contrato por lá demandaria muita grana. Em relação ao Zubeldia, está livre no mercado, ele optou por deixar a LDU depois do título da Sul-Americana. Importante lembrar ainda que o Zubeldia conhece de core salteado o elenco do São Paulo, enfrentou o Tricolor recentemente 2 vezes e eliminou o São Paulo em ambas. Na Copa Sul-Americana de 2020, quando era técnico do Lanús, na Copa Sul-Americana de 2023, na fase de quartas de final, com direito a James Rodrigues perdendo o pênalti. Só para completar sobre o São Paulo, queria dizer que Jackson Mendes, Gabriel Neves e Thales Costa
seguem treinando à parte. Eles estão fora dos planos do São Paulo, a menos que um novo técnico chegue e peça a reintegração desses atletas, não haverá mudança na situação deles. Bora fechar.